Olá, quero desejar um bom dia para todas e todos que já estão nos acompanhando aqui na nossa transmissão ao vivo e quero dar um bom dia especial à doutora Maria Maeno, que é médica e é pesquisadora em saúde do trabalho e que nos concedeu a honra de conversar com a gente nessa manhã fria aqui de São Paulo. A doutora Maria Maeno é médica, como eu disse, vive aqui em São Paulo e estamos aqui em meio a esse frio. Doutora Maria, a quem eu agradeço muito por esse bate-papo, por levar uma informação do ponto de vista dos trabalhadores e também do ponto de vista da área médica, da área da saúde, da ciência. O Brasil, doutora, e aí eu já encaminho a pergunta para a senhora, o Brasil registrou, pelo menos essa última informação, né, 1.223 mortes já no curso da pandemia. E ainda ontem, o ministro da Saúde, ministro Mandetta, disse que o auge desse processo de mortes, enfim, da pandemia, vai se dar ali entre maio e junho, que é muito preocupante, visto que a gente tem um presidente que todo dia vai para a televisão e incentiva que as pessoas se movimentem. Então, né? A senhora, como a defensora do SUS, queria que a senhora nos contasse, primeiro, qual a importância desse isolamento, né? Comentasse rapidamente, que a mídia tem trabalhado muito bem isso, né? A importância desse isolamento e qual é a situação do SUS, depois de um período aí de desfinanciamento, de cortes nos financiamentos do SUS, qual é a situação do SUS para enfrentar essa pandemia, essa crise sanitária advinda aí com o coronavírus. Um bom dia para a senhora, eu gostaria que a senhora comentasse essa primeira questão para a gente levantar outras aqui. Bom dia, Índio, bom dia a todos que nos assistem também, numa manhã fria, como você falou, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu admiro muito o movimento sindical, admiro muito você, o seu papel em todas as lutas que têm sido travadas pelos trabalhadores da Intersindical e o seu em especial também, Índio. Bem, você falou nas mortes, né? Hoje eu estou vendo agora, nós temos no Brasil 22.318 casos no total e 1.241 óbitos, né? É um número bastante expressivo. Muita gente vai falar o seguinte, olha, é expressivo, mas nós não chegamos em níveis da Itália, da Espanha. Não, mas nem queremos chegar nesse nível, não é? São países que tiveram uma reação extremamente tardia, reconhecida por eles mesmos, pelos dirigentes da Itália, que falaram, olha, nós não acreditávamos e tivemos que voltar atrás, né? Tivemos que voltar atrás, tomar medidas mais rígidas. Então, eu acho que isso é que tem que nos guiar. Nós estamos numa situação muito difícil no Brasil. Tudo indica que nós estamos no início da pandemia aqui no Brasil, da epidemia aqui no Brasil. Então, tudo indica que os casos tenderão a ocorrer em grande número, principalmente agora que os casos começam a atingir, né, o vírus começa a atingir pessoas de camadas mais vulneráveis da população brasileira. Pessoas que moram em condições precárias, que vivem em condições precárias, que se transportam em condições precárias e que trabalham em condições precárias, né? Grande parte dessas pessoas estão trabalhando no mercado informal. Nós não podemos esquecer que nós temos um grande número de trabalhadores desempregados, portanto, fazem bicos para comer aquilo que trabalham no dia. Se eles não trabalham no dia, corre o risco de não ter o que comer à noite. São trabalhadores que vivem na rua, muitos deles em situação de rua, são trabalhadores que estão no mercado informal, portanto, se eles não trabalham, acabam não ganhando, e aqueles que estão formalizados, muitas vezes são demitidos ou correm o risco de diminuição de jornada de trabalho e diminuição do salário, né, como prega essa medida provisória aí, né, do governo federal. Então, nós estamos numa situação muito difícil em que as pessoas, a população, têm dificuldades, não é porque elas não querem fazer a quarentena, é porque elas têm dificuldades de se manter em quarentena. Então, nós temos que convencer as autoridades governamentais no país de que a única saída que nós temos hoje
para uma doença que não tem vacina, que não tem tratamento, mas tem uma forma de prevenção que é a quarentena. A quarentena, que significa o isolamento social das pessoas que têm a doença e que não têm a doença, quer dizer, pessoas que estão saudáveis, também se resguardar, ficar em casa. Então, isso é fundamental, tem sido adotado por todos os países praticamente estão adotando esse sistema, né, de isolamento social como uma medida preventiva. Não só preventiva, mas de retardo também dos casos, porque nós também não queremos que o nosso SUS e o nosso sistema público-privado também entre em colapso, né? Nós não podemos chegar no momento em que nós vemos em outros países, como a Itália, a Espanha, em que há dificuldade de leitos, né? Então, nós não queremos chegar nesse ponto. Nós não estamos nesse ponto ainda. Como eu disse, nós estamos no início, mas nós não queremos. Nós temos que trabalhar agora muito a opinião pública e as condições, sobretudo, para que as pessoas façam essa quarentena, para que a gente não chegue nessa situação. E você falou da situação do SUS, olha, é uma coisa assim, triste e ao mesmo tempo alentadora. Triste porque nós temos um SUS desde 1988, inscrito na Constituição Federal, que é o sistema mais revolucionário, a engenharia mais bem feita que um ser humano poderia conceber, né? E é um sistema único, né, descentralizado, de acesso universal, que oferece tudo para a população. É uma política de inclusão, uma política de igualdade social que nós temos no país, fundamental. Esse projeto SUS foi sendo boicotado ao longo dos anos e várias mudanças ocorreram para que ele se tornasse hoje um sistema ainda existente, porém cheio de problemas, né? Agora, ele é existente ainda, mesmo com desfinanciamento no que nós tivemos, ele existe, a atenção básica existe, a estratégia de saúde e família existe na maior parte do país, né, para enfrentar essa pandemia. Eu diria que a imprensa enfatiza muito o papel dos intensivistas e dos socorristas, né, das pessoas que trabalham nos pronto-socorros e nas terapias intensivas, o que é muito importante mesmo. Esses trabalhadores da saúde são fundamentais, trabalham nos hospitais que recebem as pessoas doentes. No entanto, eu gostaria de destacar os profissionais que trabalham na atenção básica, no centro de saúde mais próximo à casa de cada um de nós. Todos nós temos um centro de saúde perto de casa. Essas equipes são equipes que conhecem o território, conhecem a comunidade, fazem visitas domiciliares e que hoje podem continuar as suas atividades remotamente, de forma remota, não precisando ir nas casas, mas fazendo contato por telefone, por exemplo, com as pessoas da comunidade, para saber se tem alguém doente, para orientar, para fazer com que as pessoas não se sintam abandonadas também, né? Porque é muito fácil dizer o seguinte: olha, você fica em casa, agora se você tiver um problema, tosse, qualquer coisa, você não procure o pronto-socorro, não procure o serviço de saúde, porque você pode contaminar outros ou ser contaminado se você não estiver doente. Mas muitas vezes a pessoa precisa falar, precisa ter uma consulta, e essas consultas são possíveis remotamente. É uma questão de organização, porque esses trabalhadores da saúde, eles continuam indo nos seus locais de trabalho, então eles têm condições de atender e de assistir a população de uma forma remota. E os outros trabalhadores que eu gostaria de destacar são os trabalhadores da vigilância da saúde, vigilância epidemiológica e sanitária, para que a gente tenha dados, que a gente tem todo dia atualizados, então, você precisa fazer um controle da coleta, você tem que fazer um tratamento de dados, um registro de dados. Isso são os profissionais da vigilância epidemiológica que fazem. E os trabalhadores que vão também da saúde, que vão nos locais onde há problemas, onde as empresas estão burlando ou então não estão dando condições adequadas de saúde, são os trabalhadores profissionais da vigilância sanitária que vão. Então, todo esse conjunto é muito importante. Então, eu gostaria só de destacar essa questão do Sistema Único de Saúde. Muito bem, doutora. A senhora foi bastante precisa. E acho que um dos legados que essa tragédia pode nos deixar
né, a importância do Sistema Único de Saúde, né, a importância do papel social do Estado, a importância de a gente ter um sistema, como a senhora destacou aí, que é o SUS, que é uma conquista extraordinária da população brasileira e que, infelizmente, vem sendo sucessivos cortes no seu financiamento, mas ainda assim é uma garantia que nós temos fundamental num momento como esse, né? Acho que é uma conquista nossa que essa pandemia nós temos que sair dela com uma consciência social mais forte da importância do SUS. A senhora destacou aí diversos setores dos trabalhadores da saúde a quem a gente rende a nossa homenagem, mas acho que é insuficiente a gente render homenagem. É importante que esses trabalhadores tenham condições de trabalho adequadas, né, tenham valorização social não apenas em momentos de pandemia, mas no dia a dia. Essa semana ainda, na próxima quinta-feira, nós vamos conversar com a companheira Edileuza, que é da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Santa Catarina, direção da Intersindical, ela é da enfermagem, a gente vai tratar com ela um pouco disso também. Mas eu gostaria que a senhora comentasse, a senhora falou aí das medidas do governo, né? O governo tem baixado diversas medidas provisórias, a gente conseguiu garantir uma ajuda básica aí de R$600, que é muito insuficiente ainda para a população que está no trabalho informal, né? E o governo está demorando para pagar. A pressão que a gente faz tem que pagar logo o Bolsonaro, as pessoas precisam desse recurso urgentemente para sobreviver, mas o governo também baixou medidas provisórias que está reduzindo salários, né, e que está autorizando as empresas a demitirem. A gente conversava um pouco antes aqui da gente entrar ao vivo sobre a importância, sobre a medida provisória 927, a medida provisória editada pelo presidente da República, que afeta diversos aspectos, mas ela trata também dos trabalhadores da saúde, né? E a senhora comentava de dois aspectos muito nocivos, que é a jornada desses trabalhadores, que está sendo, acrescida por horas extraordinárias, né? E a possibilidade desses trabalhadores, mesmo que estão na saúde, né, mesmo que contraiam a doença, essa doença não terá um nexo com o seu trabalho, não será considerado uma doença ocupacional, um acidente do trabalho, uma doença do trabalho. A senhora que tem uma história aí, uma larga trajetória na luta pela saúde no trabalho. Queria que a senhora comentasse esse fato. Claro, a gente tem visto aí a falta de equipamentos de proteção individual, que são muito importantes, né? Inadmissível que um país como o Brasil permita com que seus trabalhadores na linha de frente se exponham sem o mínimo de proteção individual, mas eu queria que a senhora comentasse, em particular, essas duas questões, né? A extrapolação da jornada desses trabalhadores da saúde, a necessidade também de contratar milhares de trabalhadores para reforçar o time que está enfrentando a pandemia dentro dos hospitais, na área médica, enfermeiro e todas as atividades dos trabalhadores da saúde. Queria que eu comentasse essas questões. Índio, você tocou em coisas assim super importantes. E você, conhecedor do assunto como já deu muitas dicas aí, eu acho que são importantíssimas. As suas considerações são respostas também com as quais eu compartilho. Eu apenas queria destacar alguns aspectos que você colocou, né, de uma forma muito acertada. Primeiro, olha só, nós temos muitas críticas em relação à legislação que supostamente protege o trabalhador no Brasil. No entanto, alguns aspectos dessa medida provisória 927, editada em março, agora, pioram a situação. Eu vou dar um exemplo. Ele fala o seguinte, no artigo 15, ele fala que durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais. Então, os trabalhadores formais, normalmente, eles são submetidos a exames para o seu ingresso. E nós criticamos muitas vezes porque os critérios utilizados pelas empresas são critérios
com os quais nós não concordamos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma determinada doença não pode trabalhar? Pode. Se a pessoa tem diabetes, ou tem hipertensão arterial, ou tem um câncer, ele pode. A pessoa pode, depois de se tratar, ou durante o tratamento, quando se trata de uma doença crônica, entrar e trabalhar normalmente. Há alguns anos, não sei se você se lembra, houve uma denúncia muito importante aqui, num concurso público que houve no governo do estado de São Paulo para trabalhadores da educação, em que os trabalhadores haviam prestado um concurso e depois, para entrar para o exame médico, eles tinham que ter vários quesitos, tinham que ter características. Por exemplo, eles não podiam ter depressão, não podiam ter tido depressão, não podiam ter parentes que tinham tido depressão, as mulheres tinham que levar mamografia para provar que não tinha nada na mama, né, e os homens tinham que levar, por exemplo, exame de próstata, né, de câncer de próstata. Então, nós achamos um absurdo, professores tinham que levar laringoscopia, resultado de laringoscopia, e nós achamos um absurdo isso, não só nós, como vários setores da sociedade, os trabalhadores, a organização, a Ordem dos Advogados do Brasil, muita gente entrou e acabou se revertendo, pelo menos em grande parte, essa medida. Então, essa é uma crítica que a gente faz cronicamente há muito tempo. Agora, nesse momento, eu acho que seria uma oportunidade de nós conseguirmos detectar pessoas que são sãs, pessoas que estão bem, que não têm quadro clínico, mas que são portadores da doença. Porque nós sabemos portadores da doença não, portadores do vírus, né? Então, nós sabemos que esse vírus, ele não dá quadro clínico em todo mundo. Pelo contrário, em muitas pessoas ele não produz nada ou produz muito poucos sintomas. Então, enganando a gente, né? É uma forma dele sobreviver, dele burlar. Porque se todo mundo ficasse grave, seria muito mais fácil descobrir, mas não é. Então, a transmissibilidade da doença está aí, né, no fato de que o vírus não produz um quadro clínico importante. Então, trabalhadores que estão sendo eventualmente admitidos agora em empresas, pode ser que eles sejam portadores sem saber, porque eles não têm quadro clínico nenhum. Então, seria uma oportunidade das empresas ajudarem a gente a detectar os casos de pessoas que não têm sintomas ou têm sintomas muito leves e que são portadoras sãs, são portadoras desse vírus. Então, seria uma oportunidade. Então, essa oportunidade se perde com essa medida provisória, né? E como se a questão da saúde do trabalhador não fosse importante, né? Então, parece que a questão da saúde do trabalhador fica um pouco suspensa nesse período da calamidade pública, quando os médicos das empresas deveriam trabalhar mais ainda para detectar justamente precocemente, para afastar as pessoas adoecidas, para mudar as condições de trabalho, para adequar as condições de trabalho ao máximo, né, de quem está trabalhando em atividades essenciais, né. Tem outra coisa importante que você falou, que é a prorrogação da jornada de trabalho para os profissionais de saúde, adotar escalas de horas suplementares, né, quando nós sabemos, já antes da pandemia, que os profissionais de saúde são extremamente sobrecarregados, eles trabalham sob pressão constante e trabalham com uma sobrecarga enorme de trabalho. Existem estudos exaustivos sobre isso, existem publicações científicas sobre isso, com os profissionais de saúde como um todo. E, no entanto, essa medida provisória piora a situação, porque permite a contratação, a prorrogação dessas jornadas de trabalho, o que é pior ainda, quer dizer, num momento mais tenso do que o habitual, esses profissionais de saúde estão com uma sobrecarga enorme, sob tensão constante e com medo de se contaminar. Todo mundo tem medo de contaminação, né? E são pessoas que vão ter o direito, entre aspas mesmo, né, de prorrogar esse tempo de jornada. Então, acho que é uma coisa muito nociva, muito ruim, né, para os nossos trabalhadores da saúde. Eu acho que, pelo contrário, o governo deveria se esforçar para contratar emergencialmente médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de comunidade, agentes comunitários da saúde, para reforçar o time da saúde e não aumentar a jornada. E, finalmente, a questão dos casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados
ocupacionais, segundo a medida provisória, exceto mediante comprovação do nexo causal. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter grandes dificuldades para caracterizar essas doenças, COVID, como doença ocupacional. Nos profissionais de saúde, não há dúvidas, a pessoa que tem COVID, que passa a ser doente, é uma pessoa que evidentemente foi contaminada no exercício da sua função. Então, tem que ser um nexo direto, um nexo sem discussão, um nexo causal direto, que nós conhecemos como tal. No entanto, eu já tenho denúncias de trabalhadores que estão tendo dificuldades no afastamento para a caracterização do caráter ocupacional da doença. Então, por exemplo, há perícias de serviços aí exigindo determinadas comprovações que são impossíveis de se ter. Né? Como é que você vai fazer a trajetória do vírus? Quer dizer, é um absurdo isso, não tem sentido nenhum, não tem base científica nenhuma, né? Além de exigências como tem que estar registrado no SINAM, no Sistema de Agravos e Notificação do país. Não, isso também é um absurdo. Então, são critérios que vão sendo colocados para dificultar a caracterização ocupacional. E eu não paro só nos profissionais de saúde. Nós temos denúncias, por exemplo, de profissionais de cemitérios. Um administrador. Alô, está me escutando? Tá, ok, desculpa. Então, assim, o administrador de um cemitério morreu do Covid, né? Então, quer dizer, os profissionais dos cemitérios, os sepultadores, também têm que ter condições, tem que ter gente suficiente, tem que ter equipamento de proteção individual, tem que ter roupas, e equipamento de proteção individual não é só máscara, são roupas adequadas, macacões adequados. Então, existem várias categorias, teleatendimento, nós estamos tendo também denúncias de muitas condições de trabalho precárias, pessoas que entram juntas, trabalham juntas, uma perto das outras, comem muitas vezes juntas, lá ficam lá, tomam café juntas, enfim, tudo que não se pode fazer, aglomerações, etc. Então, acho que a gente tem que lutar, nós temos que advogar a contratação de mais pessoas que trabalhem em condições adequadas. Nós sabemos quais são essas condições, né? Então, nós temos que aplicar isso nos locais de trabalho. E temos que tomar cuidado com o transporte. Outra categoria. Cada vez que eu vou falando, eu vou me lembrando da categoria também. Tem os motoristas de ônibus que têm contato. Será que eles estão separados por uma barra de acrílico, por exemplo, de passageiros? Não estão, como muitos supermercados estão fazendo. Supermercados, alguns, providenciaram já barras de acrílico entre os caixas e os clientes, o que é uma proteção a mais, né, além das máscaras. Então, acho que a gente tem que ir fazendo de uma maneira consequente, de maneira a realmente todos nós nos esforçarmos para não chegar numa situação catastrófica. Nós estamos ainda em tempo de evitar uma catástrofe, viu? E acho que nós temos que nos empenhar para que isso aconteça. Isso significa não extrapolar jornadas de trabalho, pelo contrário, diminuir a jornada de trabalho, aumentar as contratações das pessoas que trabalham nas atividades essenciais. E uma coisa que tem sido muito falada é aumentar o número de trabalhadores nas empresas que podem reverter, que podem passar a fabricar insumos para a saúde, quer dizer, equipamentos de proteção individual, respiradores, coisas que a nossa saúde, que a nossa proteção exige. Então, fabricar aqui no Brasil, e tem sido bastante discutido por vários economistas, por pesquisadores da Fiocruz e outras pessoas aí. Seria aí. Não, muito bem. Queria, inclusive, doutora Maria, dizer que esse final de semana foi apresentado pela bancada do PSOL um projeto de reconversão industrial para preparar as empresas a produzir equipamentos médicos, hospitalares, EPIs, inclusive. E hoje, inclusive, a gente tem uma conversa daqui a pouco para que os trabalhadores também participem dessa comissão. Vai ser debatido lá no Congresso Nacional o projeto, né? Mas da importância, a senhora destaca, muito grande
nós estamos numa situação de guerra, a gente precisa adequar as empresas, as indústrias a produzir as necessidades mais imediatas, né? Acho que é muito precisa a observação da senhora. Além, eu conversava também com a Edileuza, eu falava aqui da saúde, ela dizia que há estudos bastante robustos de que um trabalhador da saúde, além das 6 horas ininterruptas, o seu cansaço físico, mental, emocional, a senhora falou aí da pressão, pode levá-lo a cometer erros, né? Erros médicos, erros, enfim, no seu trabalho, que, portanto, a importância de manter uma jornada onde a pessoa tenha condição de atender bem aos pacientes e também se proteger, né? Acho que essa é uma questão fundamental. O governo precisa garantir proteção social para todo mundo, garantir que haja o confinamento, né? Enfim, a quarentena, e garantir que aqueles que estão expostos, aqueles trabalhadores das áreas essenciais, tenham a sua integridade física e emocional preservadas, né? Acho que essa é uma questão fundamental. Queria que a senhora comentasse, as centrais sindicais fizeram uma reivindicação, e primeiro a gente compreende que o papel do presidente da República é uma tragédia, né? O papel que o presidente da República tem desempenhado é criminoso. Não quero aqui constranger a senhora com as nossas opiniões, mas é inaceitável o que o presidente da República tem feito com sinais, enfim, questionando o confinamento, enfim. Mas as centrais reivindicaram e reivindicam que se estabeleça uma grande câmara de crise, um gabinete de gestão, enfim, uma articulação, né, um comando com todos os setores sociais, para que o país possa enfrentar a pandemia e enfrentar os outros aspectos da crise econômica, da crise social, que a gente está vivendo. A senhora falava aí da importante iniciativa do consórcio dos governadores do Nordeste, que tem tido ali um comitê científico, enfim, que ajuda a orientar. Queria que a senhora comentasse essas questões, né, essa articulação necessária para que o país possa sair com menos vítimas, né, com o seu sistema de saúde preservado, preservando a vida das pessoas, e que a gente possa retomar a vida depois de passada essa propagação em condições melhores. Para isso, a senhora dizia da importância dessa coordenação necessária para os trabalhos. Queria que a senhora comentasse essa questão tão importante. Índio, enquanto você estava falando, eu me lembrei também de uma outra coisa que pouca gente acaba falando, né, da medida provisória 927, que é a diminuição do poder da auditoria fiscal do trabalho. Quer dizer, ele está instruído naquela medida provisória de atuar de forma orientadora. Eu não sou uma pessoa punitivista, nem acho que a punição sempre seja um recurso válido, não é isto. Mas nesse momento de pandemia, quando existem tantas medidas, tantos apelos, e a imprensa tem trabalhado muito bem nesse sentido, apelos para que as empresas mantenham, ofereçam condições de trabalho adequadas, eu acho inadmissível que o auditor fiscal ele tenha seu poder de fiscalização, digamos, diminuído, né? Então, acho que isso é uma coisa importante também que a medida provisória 927 coloca também, o que favorece os maus empresários, que favorece as empresas que não dão condições adequadas de trabalho para os seus trabalhadores, né? Você falou da sobrecarga e da possibilidade de erro. Sem dúvida alguma, todos nós, humanos, estamos sujeitos a cometer erros a todo momento, né? Só que, quando a gente está sobrecarregado, isso não precisa ser nenhum cientista para falar, basta uma pessoa prestar atenção em si próprio. Se a gente fica sem dormir, ou dorme mal, ou trabalha muito, fica sobrecarregado de todos os pontos de vista, nós temos mais possibilidades de cometer erros. Não só de fala, cometer erros de condutas, esquecer coisas, esquecer procedimentos. E temos que pensar na saúde física e na saúde psíquica também das pessoas.
né? Como é que estão essas pessoas trabalhando com medo de se contaminarem, com medo de contaminar os seus familiares, com as pessoas que moram nas suas casas, porque elas convivem, né? Elas se transportam, então corre o risco o tempo todo para levar para casa, eventualmente, vírus que possam contaminar seu pai mais idoso, seu avô mais idoso, suas crianças, né? Então, enfim, contaminar todo mundo. Então, esse medo é uma coisa que acompanha os profissionais que trabalham em atividades essenciais, entre eles os profissionais de saúde, né? E em relação a essa reivindicação que as centrais sindicais fizeram, eu acho que foi fundamental. Aliás, as centrais sindicais e os sindicatos estão, assim, digamos, renascendo de uma maneira muito bonita nessa pandemia, se a gente pode falar de uma coisa bonita nessa pandemia. Eu acho que sim, acho que as centrais sindicais têm mostrado maturidade em reivindicar, em centrar suas reivindicações as questões mais importantes. Eu tenho visto isso, eu tenho ficado muito contente com esse renascimento, né, com esse revigoramento das centrais sindicais e das entidades sindicais como um todo. Esse gabinete de gestão de crise que as centrais sindicais reivindicam, eu acho que é fundamental no país. Como você disse, no Nordeste foi formado um comitê científico coordenado pelo neurocientista Miguel Nicoleles e Sérgio Rezende. Esse comitê científico, ele tem 9 subcomitês, então ele não fala só da saúde do ponto de vista estrito dos profissionais de saúde, ele fala sobre, por exemplo, estatísticas, cenários, previsão, estimativa, quer dizer, quando é que nós devemos, dada essa situação de isolamento ou de meio isolamento, de 60%, 50%, nós chegamos a 50% mais ou menos de diminuição das atividades, mas estamos aumentando, a tendência é aumentar, então nós temos que voltar a fazer novamente a quarentena, reforçar essa quarentena, nós estamos no momento de aumentar, de intensificar essa quarentena, chegar a uns 60%, 70% de interrupção das atividades, né, que não sejam essenciais. Então, esse subcomitê, ele tem protocolos de assistência médica, ambulatorial, então tem a parte médica da saúde, propriamente dita, tem uma parte que subcomitê de equipamentos hospitalares, ventiladores, alternativas, EPIs, buscar onde, como fazer, né, interação entre indústrias, startups e laboratórios, unidade de pesquisas locais, do país, fomento a redes de pesquisa, contatos nacionais e internacionais, a área de virologia, né, diagnóstico laboratorial, medidas socioeconômicas, epidemiologia, abrange tudo, quer dizer, todos os aspectos importantes para se enfrentar a pandemia, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vem de um gênio qualquer, não existe isso. A gente tem que ter o envolvimento de toda a comunidade científica, eu diria, toda a experiência dos serviços e toda a experiência e vivência dos trabalhadores e dos movimentos sociais. Fundamental. Se a gente quer controlar essa pandemia no Brasil de uma forma mais eficiente, nós temos que conhecer profundamente as comunidades. Nós temos milhões de pessoas hoje nas comunidades, trabalhando nas comunidades mais periféricas, das grandes cidades principalmente, morando em condições extremamente precárias. Então, quando a gente fala em quarentena, elas estão se quarentenando onde? Em que condições? Como estão se alimentando? Como estão, muitos lugares desses não tem água. Não tem água, não tem sabão, então as pessoas têm que ter água e sabão, tem que ter insumos, tem que ter limpeza, tem que ter higiene, tem que ter formas de manter a sua higiene. Não é que elas não queiram, é que elas não podem, muitas vezes. Então a gente tem que ter contato com os movimentos sociais que conhecem profundamente essas comunidades, como elas funcionam. Eu vi agora uma notícia que em Paraisópolis, aqui em São Paulo, uma comunidade enorme que abriga mais de 100 milhões de pessoas, que eles se organizaram de maneira que tem, em cada rua, eles têm presidente de rua. Então, esses presidentes de rua estão controlando mais ou menos 50 habitações. Então, eles estão vendo quem é que está doente, quem é que tem algum sintoma, quem é que tem alguma necessidade para isolar, para ajudar, enfim, a própria comunidade está fazendo isso. Se a gente não tiver o papel ativo de pessoas, de lideranças das comunidades, e eu não digo só comunidades periféricas, mas de toda a sociedade, se a gente não tiver o engajamento ativo dessas lideranças,
de todos os segmentos sociais, nós não teremos sucesso. Por isso eu acho importante que essa gestão de crise tenha a participação dos movimentos sociais, né, no nível nacional. É muito difícil isso se construir, mas eu acho que é necessário, é imprescindível que isso aconteça. Aqui no município de São Paulo, houve uma iniciativa muito positiva da prefeitura, formando um comitê técnico-científico, mas formada no âmbito do SUS, né, um comitê técnico-científico altamente qualificado, diga-se de passagem, no entanto, restrito ao âmbito do SUS, e também nós não sabemos como ele vai funcionar, se ele vai ter autonomia, se ele vai ter conexões com a área da economia, etc., que é aquilo que você falou, que a bancada do PSOL apresentou, a reconversão da indústria para aquilo que a gente tem necessidade, que é uma coisa que tem sido defendida, e é fundamental que isso seja determinado pelo governo federal. Né? Agora, é possível também, eu imagino, regiões grandes, importantes, como o Grande ABC, por exemplo, que poderiam fazer isso também, independentemente de governo federal. Né? Como o Consórcio Nordeste já está pensando em fazer, ou está fazendo, não sei exatamente, mas já trabalhando para que as indústrias, para que o setor industrial se volte aos equipamentos, aos EPIs, a tecnologias, a produtos tecnológicos dos quais nós temos necessidade. Então, acho que é uma operação de guerra mesmo, muito difícil, que nós nunca enfrentamos, né? Pelo menos as nossas gerações nunca enfrentaram, né? Então, acho que é fundamental que a gente tenha propostas inovadoras e algumas antigas, porque essa história da reconversão industrial é uma coisa antiga, que sempre ocorre na época de guerra. No entanto, nós não estamos conseguindo fazer nem esta coisa antiga. Né? Então, acho fundamental que a bancada do PSOL tenha apresentado esse projeto. Estão de parabéns, realmente, que eu acho que vocês estão tendo um papel muito ativo nesta crise. Muito bem, quero agradecer muito aqui a doutora Maria Maeno, que abordou temas, doutora Maria, que a gente pouco vê na mídia. A senhora tratou aí de um tema muito importante, que é essa necessidade de articulação de todas as forças sociais do país, né? Para que a gente possa fazer o enfrentamento à propagação do vírus, mas também à crise social que já tantas preocupações trazem à vida das pessoas. Eu quero lembrar, primeiro, alguns recados aqui, né? Hoje a gente não conseguiu interagir aqui com quem está acompanhando a nossa live, porque a minha internet aqui de casa deve ter dado algum problema ali, eu só estou usando a internet do celular, então não consegui ver quem é que está acompanhando aqui a nossa transmissão, mandar um abraço aí, mas manda um abraço aí sem saber, né? Para todos os que estão acompanhando essa nossa transmissão ao vivo, pedir para comentar, compartilhar, para que essas reflexões tão importantes, tão sábias da doutora Maria Maeno possa chegar a mais gente, né? Convidar também a todo mundo para assistir amanhã a nossa transmissão ao vivo, que excepcionalmente nós vamos fazer às 13 horas amanhã, 1h da tarde. Nós vamos conversar, doutora, com uma participação internacional e com o ministro do Trabalho da Venezuela, que vai nos contar como é que está a evolução do Covid na Venezuela e, em particular, essa ofensiva, mais um ataque do Donald Trump que ameaça invadir militarmente aquele país. E ao resto da semana nós vamos conversar na quarta-feira com o economista Odilon Guedes, que foi vereador na capital de São Paulo, é um grande economista, professor de economia, vai nos trazer aqui também aspectos, né, do que poderia ser uma política econômica recomendável num momento como esse. Na quinta-feira nós vamos conversar com a Edileuza, como eu disse, é do Sindisaúde de Santa Catarina, e na sexta-feira nós vamos conversar com a Sônia Guajajara, que é indígena lá do Maranhão, dos Guajajaras, nossa companheira, que é coordenadora da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, essa semana bastante rica aqui em informações. Queria, doutora Maria Maeno, agradecer muito a participação da senhora, lembrar a senhora que falou aí das diversas medidas do governo hoje, o Rodrigo Maia ameaça votar a medida provisória 905, da carteira verde e amarela, que vai precarizar ainda mais as relações de trabalho no Brasil. É uma nova reforma trabalhista que eles querem implementar através de medida provisória, né? E
o Bolsonaro e o Rodrigo Maia que andam, né, com esfregas aí, diz que brigam aqui e ali, mas na hora que é para defender o interesse das grandes empresários e prejudicar os trabalhadores, eles se juntam. Então nós hoje precisamos fazer muita pressão para que o Congresso Nacional não vote a medida provisória 905. Queria, doutora, que a senhora, enfim, já tomamos aqui 45 minutos do tempo precioso da senhora, queria que a senhora, enfim, ficasse à vontade aí para fazer as suas considerações finais. A senhora que falou de questões muito importantes, da importância do SUS, da importância dos trabalhadores da saúde. Queria que a senhora deixasse aí as suas considerações finais, enfim, qualquer outro tema que a senhora acha importante ainda registrar e ressaltar, e agradecer mais uma vez a tua participação, a disponibilidade que a senhora tem. A senhora que em vários momentos, né, desses longos anos que a gente tem contato, a senhora na defesa de saúde do trabalhador, enfim, uma pessoa imprescindível na luta dos trabalhadores. Então a gente quer agradecer muito, passar para a senhora fazer as considerações, ressaltar outros temas, o tempo é da senhora aí, e agradecer a todos que nos acompanharam, e peço que comente, compartilhe, para essas reflexões tão importantes e sábias possam alcançar mais gente. Obrigado, doutora Maria, e fique à vontade aí, use o tempo que a senhora ainda tiver para conversar com a gente. Índio, você destacou nomes aí que você tem chamado, eu tenho assistido algumas vezes, geralmente não ao vivo, mas eu vejo depois. Eu assisti o Gonçalo Vecina, o Beluso, vi várias pessoas que você trouxe, estou vendo agora a sua programação, são pessoas que têm muito a contribuir, né? Pessoas que ajudam muito a gente a pensar no nosso pedacinho, né? Eu penso no pedacinho, acabo sendo influenciada e aprendendo muito com todas essas entrevistas que você tem feito, e com vocês também, que tem muita experiência, né? Em todos os setores, enfim. Eu gostaria de falar o seguinte, que você falou da Sônia, né, Guajajara, eu acho que é interessante porque, embora o número de casos em São Paulo, seguida do Rio, Fortaleza, sejam números expressivos, são os maiores números, nós estamos tendo casos novos na região norte, né? Na região norte, que é muito problemática também. Então, na Amazônia, nós estamos tendo muitos casos novos. Então, acho que nós temos que olhar para isso. Quer dizer, não é porque hoje nós não temos caso registrado que nós não estamos tendo de fato, ou teremos mais ainda. Por quê? Porque a testagem, os testes, ainda são muito limitados no Brasil. Uma porcentagem muito pequena de testes, pequenos, né? Agora, existem algumas coisas promissoras, existem, por exemplo, uma pesquisa que está sendo conduzida pelo César Victoria, de fazer uma pesquisa com testagem, né? Testando imunoglobulinas, né? Em amplas, são pesquisas domiciliares, são pesquisas populacionais. Então, isso provavelmente a gente deve ter logo notícias sobre essas pesquisas, né, que estão sendo feitas em conjunto aí com o Ministério da Saúde, com a Fiocruz. Então, eu acho que a gente vai ter alguma luz, mas é fundamental que todos os cuidados que a gente tenha, todas as iniciativas dos governos federal, governos estaduais e municipais atinjam todo o país, todo o país. Eu vi uma notícia muito chata, muito ruim, muito desalentadora, né, de que o governador de Minas Gerais quer reduzir, digamos, a quarentena. Reduzir não, na verdade, ele quer que o comércio volte a abrir. Quer dizer, eu acho desastroso isso nessa altura do campeonato, não só eu, como os pesquisadores do país, aí as pessoas mais conhecidas, mais consequentes, mais qualificadas, têm falado isso. Então, eu acho que os nossos governadores, nosso presidente e nossos prefeitos deveriam ouvir a voz da ciência, a voz também das experiências que nós temos em outros países, né, de como é que a coisa foi conduzida. Então, acho fundamental a gente manter essa quarentena, temos que ampliar essa quarentena. E aí, eu acho que você colocou uma coisa muito importante, essa pandemia nos fez ver o quanto é importante o poder público, o Estado. Se o Estado não incentiva as empresas, não comanda as empresas, no sentido de reconverter a sua produção para equipamentos e gêneros de nossas necessidades, quem é que vai fazer? Né?
Se o Estado não comanda esse sistema de vigilância epidemiológica e sanitária, tendo dados atualizados, tendo intervenções nas empresas que não oferecem condições adequadas, quem é que vai fazer? Quem é que integra os dados? Quem é o fator integrador? Quem é o estimulador da integração nacional? É o Estado. Então, nós vimos agora, eu acho que não é somente opinião de uma parcela da população, mas muitas pessoas viram o quanto é importante. A imprensa entendeu o quanto é importante, tanto que tem dado muito destaque positivo para orientar as empresas, denunciar os maus tratos, as condições precárias e de apoiar as reivindicações no sentido de a gente manter essa quarentena e colocar a saúde e a vida de todo mundo acima da economia. Embora, como disse o Beluso, não haja contradições tão grandes assim, né? Não há contradições. É possível a gente aquecer a economia, né? E também, ao mesmo tempo, proteger a saúde e a vida das pessoas. Nesse aspecto da proteção da vida dos trabalhadores, das pessoas, e ao mesmo tempo do aquecimento da economia, sobretudo das micro e pequenas empresas, eu gostaria de destacar uma proposta do padre Júlio Lancelotti, que fala uma coisa muito importante: as pessoas em situação de rua. Onde é que elas estão? Estão na rua, sujeitas a terem a doença, a morrerem, e sujeitas também a serem portadores para as pessoas que passam nas ruas. Então, ele faz uma proposta que eu acho perfeitamente factível, que as prefeituras combinem, façam acordos com os pequenos hotéis, né, com os pequenos e médios hotéis, para que eles acolham esses moradores em situação de rua e também os alimentem, né, adequadamente. Eu acho que são coisas os hotéis encheriam a sua ocupação, teriam a sua ocupação aí plena, e ao mesmo tempo estariam fazendo uma coisa importante para a proteção e a prevenção de doença. Então, acho que isso é uma coisa importante. O Sistema Único de Saúde, mais do que ninguém, você falou muito bem, nós precisamos aplaudir e homenagear os profissionais de saúde, mas a melhor forma de aplaudir e homenagear é pressionar para que eles tenham boas condições de trabalho, não só do ponto de vista do EPI, das máscaras, luvas, propés, toucas, aventais. Isso é fundamental também, mas também do ponto de vista dos seus direitos de descansar, seu direito de descansar, de não transmitir o vírus para seus familiares ou para outras pessoas. Enfim, a gente tem que ajudar a fazer um esforço muito grande para que nós possamos superar esta crise. E, finalmente, eu gostaria de dizer que existem alguns canais de denúncias para condições ruins de trabalho. Se as pessoas estiverem querendo denunciar, que não estão conseguindo trabalhar de uma forma adequada, a gente tem as prefeituras, as vigilâncias sanitárias do país inteiro estão olhando isso. Então, acho que é importante denunciar para as vigilâncias sanitárias. Existe também o site do Ministério Público do Trabalho, que também está aí. Existe a Auditoria Fiscal do Trabalho, que também está aí para fiscalizar. Existe também um site da Defensoria Pública da União, que também de denúncias, né, que está acolhendo denúncias da falta de cumprimento de direitos que os trabalhadores têm, trabalhistas, previdenciários, de serviço de assistência social, etc. Então, acho que é importante que a gente utilize esses canais também, procure a imprensa e os sindicatos, né, que têm atuado bastante e têm sido agentes muito importantes de divulgação das condições de trabalho das pessoas que ainda estão trabalhando nas atividades essenciais. Então, gostaria de te agradecer imensamente nessa oportunidade, assim, e dizer que realmente eu aprecio muito, né, aprecio muito a coragem que vocês têm e todo esse empenho que vocês têm em defender sempre os direitos sociais em nosso país. Muito obrigada a todos, e a você em especial. Puxa, agradecer muitíssimo a doutora Maria Maeno. Todos viram aí a importância, a sabedoria da doutora Maria Maeno, a experiência acumulada e que conversou com a gente. Então, mais uma vez, peço que comente, compartilhe, vamos fazer essas reflexões da doutora Maria chegar o mais amplamente possível. Então, agradecer mais uma vez, doutora. Para a gente foi uma grande honra aqui conversar com a senhora, dizer que hoje, às 19 horas, a gente vai participar ao vivo de um programa dos Jornalistas Livres para falar
do ataque aos direitos dos trabalhadores, enfim, que o Congresso Nacional e o Bolsonaro está fazendo. Então, também convidar todos para participar ali. Os Jornalistas Livres é um instrumento fantástico de democratização das comunicações no Brasil. Precisa ser valorizado, nossos jornalistas livres, e convidar todos também para seguir a nossa live amanhã, excepcionalmente na terça-feira, às 13 horas, com o ministro do Trabalho da Venezuela. Muito obrigado, doutora Maria Maiano, agradecer imensamente, nos colocar à disposição aqui da senhora, e agradecer a todos que nos acompanhou. Tchau, uma boa semana e um bom dia para todos nós.